Hoje eu vou te contar uma história real que até hoje deixa investigadores, familiares e curiosos sem respostas. Um caso que parece simples no começo, mas que quanto mais você escuta, mais estranho ele fica. Essa é uma daquelas histórias que não sai da cabeça, porque nada faz sentido do início ao fim. Esse é o desaparecimento de Bryce Laspisa. Você está no canal Mistérios Não Explicados, Histórias Reais, Sem Respostas. Bryce Laspisa era um jovem de 20 anos, descrito por todos como inteligente, educado e muito ligado à família. Ele tinha uma relação próxima com os pais, conversava com frequência e sempre parecia aberto sobre sua vida. Em 2013, Bryce estudava na universidade e aparentemente estava seguindo um caminho normal. Nenhum histórico de violência, nenhum envolvimento com crimes, nada que levantasse suspeitas. Porém, alguns meses antes do desaparecimento, amigos começaram a notar mudanças sutis no comportamento de Bryce. Ele parecia mais quieto, introspectivo, passava longos períodos em silêncio e demonstrava sinais de confusão emocional. Nada extremo o suficiente para causar alarme imediato, mas estranho o bastante para depois fazer todo mundo se perguntar se aqueles sinais já eram um pedido de ajuda. Em agosto de 2013, Bryce decidiu dirigir da universidade até a casa dos pais. Uma viagem que normalmente levaria poucas horas acabou se transformando em algo completamente fora do normal. Durante o trajeto, ele começou a parar o carro em locais aleatórios, estacionando por longos períodos sem explicação. Mesmo assim, quando falava com os pais por telefone, dizia que estava tudo bem e que chegaria em breve. O comportamento se tornou ainda mais preocupante quando Bryce passou mais de 13 horas parado no mesmo local, dentro do carro, sem seguir viagem. Os pais, desesperados, pediram ajuda à polícia local. Um agente foi até o local, conversou com Bryce, avaliou sua condição física e mental e, sem encontrar nada ilegal ou evidente, acabou liberando o jovem para continuar o trajeto. Bryce recusou qualquer tipo de ajuda, disse que estava apenas cansado e garantiu que seguiria a viagem em segurança. Após essa abordagem, ele finalmente voltou a dirigir, mas nunca chegou ao destino. Horas depois, seu carro foi encontrado abandonado próximo a um lago, após despencar de um barranco em uma área isolada. Dentro do veículo estavam seus documentos pessoais, celular, carteira, roupas e tudo o que alguém precisaria para continuar vivendo. Não havia sinais claros de luta, nem marcas que indicassem a presença de outra pessoa. Também não existiam evidências concretas de suicídio. Bryce simplesmente não estava lá. Equipes de busca iniciaram uma operação intensa na região. Mergulhadores vasculharam o lago repetidas vezes. Helicópteros sobrevoaram a área e cães farejadores tentaram seguir algum rastro. Nada foi encontrado, nenhuma pegada, nenhum objeto adicional, nenhum sinal do jovem. Era como se Bryce tivesse desaparecido sem deixar qualquer vestígio físico. O que mais intriga investigadores e o público é o comportamento de Bryce nos dias que antecederam o desaparecimento. Relatos indicam que ele doou alguns pertences, apagou contatos do celular e parecia agir de forma estranhamente tranquila, quase como se estivesse se despedindo. Para alguns, isso aponta para um plano deliberado. Para outros, pode ter sido apenas o reflexo de uma crise emocional profunda. Outro detalhe perturbador envolve as últimas mensagens e ligações feitas por Bryce. Ele manteve contato constante com os pais, mas suas palavras pareciam vagas, repetitivas e sem urgência, mesmo quando a situação claramente não era normal. Em nenhum momento ele pediu ajuda direta, o que levanta dúvidas sobre seu verdadeiro estado emocional naquela noite. Testemunhas que tiveram contato com Bryce
antes do desaparecimento, relataram que ele parecia calmo demais, quase apático. Não demonstrava pânico, não chorava e não parecia confuso ao ponto de perder a noção da realidade. Esse contraste entre atitudes tranquilas e decisões completamente ilógicas é um dos pontos mais discutidos do caso. Investigadores também analisaram a possibilidade de uso de substâncias, mas nada conclusivo foi encontrado. Não havia sinais claros de embriaguez, nem provas definitivas de consumo de drogas que justificassem aquele comportamento errático. Tudo indicava que Bryce estava consciente de suas ações, o que torna suas escolhas ainda mais difíceis de entender. A área onde o carro foi encontrado também levanta questionamentos. Trata-se de uma região remota, com trilhas, mata fechada e poucas rotas de saída. Se Bryce tivesse saído caminhando, seria esperado algum tipo de rastro. O fato de absolutamente nada ter sido localizado alimenta teorias mais extremas, incluindo a possibilidade de envolvimento de terceiros, mesmo sem provas. Com o passar dos anos, o caso ganhou destaque em fóruns, documentários e comunidades de investigação independente. Pessoas do mundo todo analisam mapas, horários, chamadas telefônicas e depoimentos, tentando encontrar uma falha, um detalhe ignorado, algo que explique o inexplicável. Apesar de todas as especulações, a verdade é que o caso permanece oficialmente sem solução. Bryce Laspisa nunca foi encontrado, vivo ou morto. Seu nome se tornou sinônimo de mistério, um lembrete de que nem sempre todas as histórias têm um final claro. Esse desaparecimento continua gerando debates intensos, porque desafia a lógica e expõe as limitações das investigações tradicionais. Um jovem desaparece, deixando tudo para trás, sem luta, sem bilhete e sem pistas. E talvez o mais assustador de tudo seja isso. Bryce não desapareceu em um lugar distante ou em circunstâncias extremas. Ele sumiu em meio a uma viagem comum, em plena luz do dia, após conversar com a polícia e com a própria família. Enquanto não houver respostas, o caso Bryce Laspisa continua aberto, assombrando quem conhece essa história. Um mistério real, sem conclusão, que até hoje levanta a mesma pergunta inquietante. Se isso aconteceu com ele, poderia acontecer com qualquer pessoa. E agora eu te pergunto, você acredita que Bryce planejou seu próprio desaparecimento ou que algo muito mais sombrio aconteceu naquela estrada? Independentemente da teoria, uma coisa é certa. O silêncio em torno desse caso fala mais alto do que qualquer resposta. E enquanto não houver provas definitivas, Bryce Laspisa continuará sendo um nome marcado pelo mistério e pela ausência. Uma história real que prova que algumas perguntas permanecem sem resposta, desafiando o tempo, a lógica e a própria noção de realidade absoluta.